Agora, o professor Valdomiro Loyola, da Univesp, que vai abordar o tema Desafios e Oportunidades do Ensino Virtual no Brasil. Tem um laser? É esse do um meio de cima. aqui, tá? Eu não tenho onde pôr isso. Deixa eu colocar aqui o computador dele aqui embaixo. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês. Professor Hélio, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite de estar aqui num evento desse porte. E como o Saquei me falou na abertura, né, numa manhã fria de sábado, a gente tem uma plateia grande, o que nos mostra que essa temática realmente é de interesse e tem movimentado o pessoal envolvido com educação. Bem, com esse tema, os desafios e oportunidades no ensino virtual do Brasil, nós tentamos fazer uma breve análise de quais são os aspectos dessa dualidade desafio-oportunidade, tá? Quais são os aspectos pedagógicos envolvidos nisso tudo, quer sejam metodológicos, tecnológicos ou academicamente, e um pouquinho, aí, nosso comercial, né? Como tem sido brevemente a Univesp em seu quase um ano de vida. Bem, então, em termos de desafios e oportunidades, na verdade, a gente não pode separar uma coisa de outra. Nosso entendimento, os desafios levam às oportunidades, as oportunidades levam aos desafios, e nós temos ambos num contexto bastante imbricado. Nesse sentido, é possível a gente lembrar daquela máxima, né, de que fala que sorte é igual preparação mais oportunidade, né? Realmente, os desafios que se apresentam a nós como professores vêm de oportunidades que apareceram, e, novamente, um realimenta o outro. Nesse sentido, isso me facilita a vida um pouco num tema ardido como esse, né? Porque se a gente for querer listar desafios e oportunidades, nós vamos ficar um tempão danado aqui. Mas, percebendo essa dicotomia aí, mas um imbricado no outro, isso me facilita, que me permite mencionar quais sejam as questões envolvidas e tentar levantar alguns aspectos deles que venham a disparar nosso raciocínio, ao invés de querer dar uma resposta para isso que realmente eu imagino que ninguém tenha nos dias de hoje. Bem, então, quais seriam esses aspectos? Em primeiro lugar, os aspectos político-institucionais, tá? Que são a realidade que nós temos hoje. A gente vive uma realidade e não pode fugir dela. Muitas coisas são parecidas, mas as realidades nossas aqui, Brasil, não são as mesmas de uma África do Sul, de uma Rússia, de uma Índia ou coisas assim. Os aspectos pedagógicos, que são aqueles que mais nos afetam, nos importam e nos são caros em perceber, atender e responder, que tem envolvimento metodológico, principalmente, tem, sim, os envolvimentos tecnológicos e os acadêmicos, que estão realmente interligados. E também, até parte da questão política institucional, nós temos os desafios e oportunidades que decorrem das questões financeiras, para as quais eu nem me atrevo a mencionar, né? Não só porque são coisas complicadas demais e com tantas variáveis que só bola de cristal para a gente poder entender melhor como isso se relaciona com a efetiva educação que nós temos que desenvolver, mas porque também isso nos levaria dias de conversa. Então, não vou falar disso, embora tenha certeza, e todos nós
vivamos isso, né? Os aspectos financeiros nos afetam significativamente, mas eu não vou me atrever a falar deles aqui. Bem, em relação aos aspectos nacionais, tem aqui um relatório da OECD desse ano, né, mostrando a situação do Brasil, da ordem de 12% da nossa população entre 25 e 34 anos de idade, que seria aquela população já estimada como tendo concluído o ensino superior, apenas da ordem de 12%. Os nossos números são um pouco variáveis, mas é por aí. Vocês vejam numa relação de talvez 2 dezenas de países aí, infelizmente nós estamos no finzinho ali. Mas tem uma outra informação nessa questão que às vezes passa despercebido num gráfico desse. O número de graduados com a idade de 25 a 64 anos é praticamente o mesmo número de graduados na faixa etária de 25 a 34 anos. O que isso quer dizer? Que nós não temos, pelo menos por agora, um indicador de que a nossa juventude esteja alcançando mais o ensino superior do que, com o devido respeito, os nossos velhinhos, nos quais eu me incluo. Então, esse gráfico nos leva a 2 questões político-institucionais importantes. Nós temos um baixo nível de titulação entre os nossos jovens, e isso não tem aumentado significativamente em relação ao pessoal com mais idade. Isso diz o que tem sido o ensino superior no Brasil. E aí eu vou pedir desculpas a boa parte da plateia, porque alguns dos dados e dos comentários que eu vou fazer são muito mais afetos ao ensino superior, onde eu tenho, durante toda a minha vida profissional, trabalhado, do que no ensino médio e fundamental. Bem, um outro aspecto político e institucional com o qual a gente tem que considerar, né, pensando em desafios e oportunidades para o nosso ensino virtual, é o ciclo de formação dos nossos jovens. Se nós imaginarmos, no período de 1994 a 2009, ou seja, um grupo etário que entrou no ensino fundamental da ordem de 6,6 milhões, né, que se matriculou no ensino fundamental, na primeira série, em 1994, nós chegamos com apenas 12% deles, mais ou menos o que aquele outro gráfico diz, como graduados no ensino superior. Mas nós vemos aqui, olha, uma significativa queda. Apenas 42% daqueles 6 milhões é que acabaram recebendo a formação completa do ensino fundamental. Desses, já muitos nem entraram no ensino médio, e a queda no ensino médio foi pequena, né? Quer dizer, então, nós temos aí ainda, infelizmente, uma quebra muito grande dos matriculados no ensino fundamental. Uma pequena quebra no médio e também uma pequena queda aí no ensino superior. O que nos leva a uma análise significativa. Quer dizer, nós temos uma baixa conclusão aqui no ensino superior para o mesmo grupo, e, embora muita gente mencione que é o ensino médio que tem derrubado o número de matrículas, com esses dados, que agora não são possíveis de conseguir, nós vemos que a grande queda numérica tem sido ainda no ensino fundamental. Tá? São aspectos importantes para que nós possamos fazer as nossas análises estratégicas e saber como abordar essa garotada que vem vindo, né? O povo que veio lá de 94 já passou dessa idade e provavelmente, em função daquele dado anterior, não vão muito para frente, não. Mas aqui a gente tem muito que trabalhar ainda. E como trabalhar? Esse é um dos nossos grandes desafios. Mas é uma grande oportunidade a fazer com que a educação brasileira possa evoluir.
né? É muito comum no mundo do ensino superior, o pessoal fala assim, o aluno chega ruim, o ensino médio não ensina, né? Chega na faculdade sem saber regra de 3 ou coisa desse tipo. Tudo bem, como o Sakemi falou lá no começo, não vamos querer qualificar o que nós podemos quantificar. Sabemos, e hoje temos dados, para saber onde devemos ter a maior atenção. Bem, São Paulo, aqueles dados eram Brasil, né? São Paulo, um outro particular a ser considerado. Nós temos uma análise, né, por nível administrativo dos matriculados no ensino do Estado. Vejam que no ensino infantil, na educação infantil, nós temos muito mais o público municipal e o privado, quase que exclusivamente. Quando nós vamos para o ensino fundamental, nós já temos uma diminuição do ensino privado proporcionalmente e um acréscimo do ensino público estadual. Ou seja, na média, nós estamos tendo as nossas crianças formadas no ensino público municipal e no ensino público estadual. Quando chegamos ao ensino médio, há quase que uma preponderância total do ensino estadual. São as nossas escolas, os colégios estaduais. E há, de repente, de um momento aqui da conclusão, né, do ensino médio, na passagem para o ensino superior, uma predominância completa no Estado do ensino superior privado. Tá? Então, há questões, sim, a serem analisadas em relação ao perfil daqueles que estão se graduando, em relação a quem está provendo o ensino e as consequências fundamentais dos concluintes, que foi o primeiro gráfico. Como eu falei no começo, eu tomei a liberdade de não procurar dar soluções, mas levantar aspectos importantes que vão fazer com que cada um de nós possamos raciocinar a respeito, discutir com os nossos colegas e assumirmos a nossa posição de educadores, não só em termos de sala de aula, mas estrategicamente também. Bom, ainda em relação ao ensino superior, carinhosamente a gente chama esse gráfico aí de o buraco negro do ensino superior. Por quê? Nós temos aí 3 indicadores, né? Em amarelinho são as cidades, e aí estão geograficamente delimitadas, né, a área do município, as cidades que têm mais do que 4.000 alunos matriculados no ensino superior público gratuito no Estado. Tá? Se a gente vê, tem São Paulo, Campinas, Ribeirão, Bauru e... escapou uma, mas são 5 cidades. Né? Temos algumas mais com até 4.000 matrículas no ensino superior público gratuito. E eu tenho enfatizado o ensino superior público gratuito porque em muitas cidades nós temos fundações municipais, portanto, ensino superior público, né? Mas cujo ensino não é gratuito. Tá? Então, essas estão separadas dessa nossa análise aqui. E o restante é a área geográfica do nosso Estado, que não tem a atenção deste ensino superior público gratuito. Tá? O que nos remete quase que imediatamente a fazermos alguma comparação com o slide imediatamente anterior. A Univesp, que eu estou representando aqui, realmente foi a resposta do Estado à possibilidade da oferta do ensino superior público gratuito para esse imenso buraco negro que nós temos aí pelo Estado. Por quê? É público e notório, ninguém questiona isso, que o modelo tradicional de oferta do ensino superior não consegue cobrir essa área física do Estado. Consequentemente, o único meio
é o uso intenso de tecnologias para que, naquilo que a gente chama de universidade virtual, a gente possa alcançar uma população útil de jovens aí para a oferta do ensino superior. Tá? Isso quer dizer um uso intenso, embora eu não goste nem pessoalmente, aí, né, agora é posição pessoal, eu não gosto nem do nome virtual, porque em português o virtual tem aquela conotação do não existir, né? Embora em inglês tudo bem, mas em português tem uma certa conotação pejorativa, e a educação à distância também, né? Como o professor Bauer falou, que é um nome que pegou no mundo inteiro, mas que, no fundo, nada mais é do que educação mediada por tecnologia. E é assim que a gente deve entender para que possamos saber, olha, estamos na educação. Bom, esses são os aspectos político-institucionais que eu gostaria de levantar com vocês, para que a gente pudesse pensar, questionar esses resultados que vieram lá daquele primeiro slide. Apenas 12% da nossa população tendo o ensino superior. Bem, agora a maior parte da minha conversa com vocês aí. Os aspectos pedagógicos. A gente pode qualificar de várias maneiras, mas eu procurei separá-los em 3 aspectos. Os metodológicos, que são aqueles que, como professores, nós mais temos aderência. Os tecnológicos, que nos remetem a que ferramental usar, como usar, quando usar e tudo mais. E os acadêmicos, que dizem respeito especificamente à postura do próprio professor. Bem, em relação, então, na primeira parte dessa conversa, dos aspectos metodológicos. Tem um comentário aqui, né, a respeito, um breve comparativo aí a respeito da educação. Lá, na época da Grécia, a educação era a tutoria, né, pessoal com pequenos grupos. Depois isso, já muito próximo a nós, e eu não diria nem tanto passado, porque essa é a nossa realidade naquele ensino fundamental e no médio e também nas nossas universidades, né? O tutor e os seus pupilos, né? Um falando e os outros ouvindo. Logo a seguir, nós passamos por um momento tecnológico interessante, a vinda do retroprojetor, e eu sempre gosto de comentar. Estou velho, mas nem tanto assim, né? Mas houve época em que, quando eu estava na graduação, não vou nem comentar, embora alguns conheçam a minha história, em que alguns professores, dispondo do retroprojetor, traziam transparências em branco e, ao invés de escrever na lousa, escrevia na transparência em branco, né? Hoje, isso é risível, falando, que cara atrapalhado, como? Mas, na época, era uma tecnologia moderna, disponível, e que os meus nobres professores ainda não estavam acostumados a ela, né? Vejam que a abordagem metodológica é exatamente a mesma. É o professor falando para os alunos, apresentando alguma coisa, com uma tecnologia nova, mas que, à época, por ser desconhecida, estava sendo inadequadamente utilizada. Tá? Hoje, quem usa o retroprojetor já sabe que usá-lo adequadamente é para levar desenhos complexos, imagens que ele demoraria muito para colocar na lousa, e não ficar escrevendo ao invés de escrever na lousa. Mas, na época, grandes professores, a quem eu respeito e admiro, escreviam na transparência em branco, né? Então, fica aí um alerta. Embora nós estejamos falando ainda aqui na questão do aspecto metodológico, fica esse lembrete. A chegada da tecnologia não quer dizer que imediatamente eu vá saber usá-la adequadamente. Tá? Bem, seguindo. Agora a gente tem smartboards e coisas desse tipo. Mas, metodologicamente, nós temos a mesma abordagem, né? Alguém falando e uma série de pupilos
assistindo. E lembro, mantive as figurinhas aqui para a gente poder comparar como tem sido metodologicamente a nossa educação. Por fim, né, ainda agora um smartboard integrado com eventuais equipamentos eletrônicos que cada um possa ter, e alguns laboratórios em que grandes investimentos levam a uma mesma abordagem metodológica. Ou seja, será que aquela derrubada séria que nós temos lá no ensino fundamental, um grande degrau, né, numérico, e no ensino médio, e mesmo no ensino superior, não tem sido consequência da gente estar metodologicamente agindo da mesma forma que o Sócrates fazia com seus alunos? Né? Será que nós temos usado adequadamente a tecnologia que temos disponível e isso tem resultado algum aspecto positivo na formação dos nossos alunos? Bem, para isso nós precisamos levar em conta uma série de questões. Né? Questões além da abordagem metodológica do próprio professor, como se relacionar com seus alunos. E aí eu tenho para lembrar uma coisa. Na educação à distância, muita gente fala do professor, né, como tutor. No português, isso não tem tido uma boa reação, esse nome, até porque a gente não conhece muito a origem da palavra. Mas, se nós formos para o espanhol, tutor é o termo usado para aquela varetinha, aquele pauzinho que a gente amarra numa planta nova que está crescendo. Isso é o conceito de tutor que vem lá do latim. Ou seja, aquele que dirige o crescimento. No português, essa raiz da palavra sumiu. Né? E, por sinal, na educação à distância brasileira, a palavra tutor ficou até um pouco desmoralizada, tanto que a gente tem procurado usar outros termos, mediador e coisas desse tipo. Mas o tutor é aquele que, tal como Sócrates lá atrás, né, vai orientar o crescimento, tanto da árvore quanto do aluno, né, na sua formação. Bom, mas nesse orientar a formação do aluno, metodologicamente eu tenho que levar em conta que as pessoas aprendem de maneira diferente, os nossos alunos aprendem de maneira diferente. Tem um trabalho, cadê o Dutra? O Dutra que vai falar logo depois, né? O Dutra tem um trabalho interessante sobre essa questão. Tem alunos que conseguem ler, e aí, por brincadeira, eu coloco sempre os alunos dos cursos de Direito, que eles leem livros por palmos, né? É impressionante como essa turma lê e só lê, né? Mas tem gente que, por própria personalidade, eles aprendem muito mais fácil quando eles têm imagens à frente, quando eles são relacionados com vídeo. Tem outros que aprendem mais facilmente através do áudio. E a gente sabe que a psicologia da aprendizagem mostra isso, que quando nós combinamos todos esses aspectos, a possibilidade de aprendizagem cresce. Né? Mas um aspecto muito interessante é que as pessoas aprendem em ritmos diferentes. Nós temos, tradicionalmente, o nosso semestre que tem que ser cumprido e que tem que ser cumprido, ponto final. Né? Será que se nós dessemos a oportunidade que mais recentemente nas universidades abertas tem acontecido, né, que o aluno possa fazer o seu ritmo? No Brasil, a gente tem até uma possibilidade, ele só pode atrasar o ritmo padrão. Por legislação nacional, é proibido que a universidade virtual acelere a formação do aluno. Tá? Então, acelerar não pode, atrasar pode. Mas será que aquele ritmo do semestre letivo é o adequado para todo mundo? Deveríamos continuar com essa camisa de força do semestre letivo, agravada no ano próximo, né, 2014, que nós já temos muitas instituições planejando o início das aulas em meados de janeiro,
para que possa terminar o semestre letivo em junho, porque vem Copa do Mundo. Né? Será que essa camisa de força do semestre letivo é conveniente em termos de aprendizagem? Será que isso não é um dos motivos que faz com que os nossos alunos acabem abandonando algumas das suas, do nível de educação em que eles se encontram? Bem, uma outra coisa que dificilmente tem sido levado em conta é que as pessoas têm conhecimento prévio muito diferentes. Né? A gente, no geral, no ensino médio, a gente tem alunos que têm uma vivência diferente. A psicologia da aprendizagem já nos mostrou que a carga de vida que cada um traz, e isso se agrava no ensino superior, a carga de vida que cada um traz motiva, facilita ou complica a aprendizagem em certos aspectos. E, no geral, nós não temos levado em conta isso. As universidades virtuais, por outro lado, podem levar em conta esse aspecto, coisa que não tem acontecido no geral. Né? No geral, não tem acontecido. Tem sido interessante o resultado que o pessoal que trabalha com Problem-Based Learning tem obtido, tá? Levando aquela carga de vida que cada aluno tem a motivá-lo através de um problema específico que possa ser muito melhor trabalhado e compartilhado com seus colegas que não têm aquela carga de vida. Né? Então, tem aí um conceito de que há diversidade, sim, do conhecimento prévio, e isso facilita ou complica a aprendizagem em certos aspectos, ou até mesmo certas disciplinas. E, por fim, está muito relacionado um com o outro, né? As pessoas são motivadas por coisas diferentes, no geral, por conta da carga de vida que traz. Bem, se nós analisamos que o ensino virtual, o chamado ensino virtual, né, o ensino mediado por tecnologia, nos traz um ferramental tecnológico novo que permite, no limite, eu dar até um atendimento personalizado, talvez fosse interessante a gente tentar endereçar esses trabalhos, no sentido de levar em conta essa diversidade. Né? Porque, no geral, e particularmente no ensino superior, a gente imagina que todo mundo entrou na faculdade com o mesmo grau de conhecimento, com o mesmo nível de vivência, com a mesma dedicação ao estudo e com a mesma obrigação de terminar naquele tempo quadradinho do semestre. Tá? Então, são aspectos a serem ponderados, talvez, no nosso planejamento estratégico, no planejamento pedagógico de cada disciplina, e são coisas que não são resolvidas da noite para o dia. Né? São aspectos a serem considerados para que no planejamento a médio ou longo prazo possam ser endereçados e que nós possamos ver a conclusão disso, dos ensaios. Outra coisa que raramente nós temos feito é trabalhar em novidades. Né? Bom, deixa eu correr, porque senão aquele relógio ali corre mais do que eu. Tem uma frase aqui que parece que foi cunhada semana passada, né? É necessário desenvolver um método de ensino em que os professores lecionem menos para que os alunos possam aprender mais. Aparentemente, isso se adequa ao nosso slide anterior. Né? Só que vejam quando que foi, Comênios, né? Lá por volta de 1660 e uns quebradinhos. Ou seja, essa questão não é nova. Quando eu falei a médio e longo prazo, bota longo prazo nisso. Né? Mas são questões pedagógicas que devem ser consideradas no nosso planejamento educacional. E, se eu posso fazer quase que a individualização da educação, embora com o objetivo de oferecer ensino massivamente, particularmente quando no ensino superior, com a chamada universidade virtual, esses aspectos devem, sim, ser considerados. Vai? Vamos para frente? Vamos. Agora, vamos considerar alguns aspectos tecnológicos. Nós temos hoje, né, mantendo na memória aquela imagenzinha do professor escrevendo na
transparência sobre o retroprojetor, nós temos que levar em conta o seguinte, que a web permite mais informação e conteúdo disponível hoje para os alunos do que qualquer professor pode dominar. E esse aspecto não é só dentro de sala de aula, né? A gente tem ouvido o relato de muitos médicos que antigamente o paciente chegava na frente do médico, né, com aquela humildade total, para ouvir o que a sede do saber da medicina falava. Hoje em dia, quando o paciente chega na frente do médico, ele sabe o que está acontecendo com ele, quais as alternativas a serem trabalhadas, quais os medicamentos mais adequados e, no geral, questionam os médicos. Que mudança que foi essa? A mudança da informação disponível. Bem, isso faz com que, se nós fizermos um paralelo para os nossos alunos, aquilo que a gente antigamente levava ao aluno e escrevia na sala, na lousa, né? Depois no quadro branco e no retroprojetor e assim por diante, hoje os alunos têm à disposição. Totalmente. Todos nós sabemos disso. O que nós também sabemos é que, embora esteja tudo à disposição deles, no geral eles não leem, né? Tem alguns colegas que sempre brincam. Ninguém mais quer ler, só quer ver filminho, né? Mas eles têm a informação à disposição. Será que nós estamos adequadamente motivando-os a buscar essa informação, ao invés de estarmos replicando a informação num quadro? Bem, outra coisa. As tecnologias de informação e comunicação rompem qualquer espaço geográfico e qualquer espaço temporal, né? Fulano fez lá um videozinho na Ucrânia e 15 minutos depois isso já virou um viral que o mundo inteiro já assistiu com trocentos milhões de hits aí. As coisas estão acontecendo. O mundo não está mais tão devagar como era antigamente. E aparecem infinitas, eu não sei se está correto aquele parzinho de aspas ali, porque tende a infinito mesmo, né? De alternativas educacionais. Por que não usarmos adequadamente essa coiserada toda que está à disposição no sentido de motivar o nosso aluno, no sentido de nos motivar também, né? Muitas vezes, embora tendo a responsabilidade com a implantação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, tem certas situações que eu me recordo muito intensamente de um professor, que eu comentei com vocês há pouco, que escrevia na transparência sobre o retroprojetor, né? A gente tem muito utilizado essa tecnologia fantástica que está à nossa disposição do jeito antigo, né? Aquelas 5 primeiras imagens lá do Sócrates para frente, que continua a mesma coisa. Nós temos laboratórios, particularmente em alguns colégios privados, nós temos laboratórios de informática caríssimos, com smartboard, que o que o professor escreve na lousa, né, naquele quadro, já vai para o computador do aluno, vai para o arquivo, para o repositório de dados da instituição e o caramba. Nós estamos fazendo do mesmo jeito, né? Talvez esse seja o grande problema a ser analisado, né? Vamos em frente. Então, quais são as percepções dessa questão tecnológica que temos à frente aí? Primeiro, né, e aí tem muito do pessoal, identificar a proposta de ensino e a concepção de aprendizagem. Será que o nosso garoto da geração Y, ele está interessado em aprender assistindo eu escrever numa lousa, né? Se lá, quando eu era garoto, enquanto o professor escrevia na lousa, a gente estava aprontando para trás, quanto mais hoje, né? Mas essa garotada já tem a tecnologia na veia. Eu vi acontecer uma coisa com uma netinha de 3 aninhos, e há quase 2 anos atrás, eu vi acontecer uma coisa que depois eu vi um vídeo no YouTube com a mesma coisa, que foi outro viral por aí. Eu falei, isso para mim não é novidade. A garotinha, desde pequena, mãe e pai mostrando fotos das priminhas que moram longe, coisas desse tipo, num iPad. E um dia ela foi
na casa do avô e a avó mostrou algumas fotos da mãe dela pequenininha. Ela pouco estava entendendo, mas a avó é bobo mesmo, né? E fica fazendo essas coisas. Daí foi atender o telefone e a criança ficou com o álbum de fotografia na mão. Passou o dedinho 1, 2, 3 vezes, a foto não mudou, ela jogou o álbum no chão e foi embora. E aí? E aí? Quer dizer, será que essa garotinha, quando chegar no ensino, está com 3 aninhos e meio, será que essa garotinha, quando chegar no ensino fundamental, ela vai ter a disposição para ficar ouvindo e vendo uma professora escrever as coisas na lousa? Né? Como é que será? Como é que seria o comportamento dessa criança se a gente aproveitasse esse negócio que para ela é intuitivo? Álbum de fotografia não é intuitivo, mas a foto passando no iPad é intuitivo. A gente não teria melhores resultados? Agora, apesar de tudo isso, o nosso desafio é não perdermos a proposta pedagógica que temos. Nós temos a responsabilidade de ensinarmos algumas coisas. Seja com a tecnologia que for, seja com a abordagem que for, seja induzindo o aluno a aprender, seja lá o que for, eu tenho a obrigação de cumprir certos requisitos que a história, a pedagogia, a experiência nos ensinou que essa garotada precisa aprender. Pode até ser questionado, mas nós temos uma responsabilidade. Precisamos verificar a adequação do suporte tecnológico. Né? Muitas vezes, o que falta é dinheiro, o que falta é dinheiro. Mas o que adianta gastar alguns milhões de reais para montar um mega laboratório se o professor vai continuar escrevendo na lousa só para que os alunos vejam no notebook que está na mesinha deles? Não sei se isso vale muito a pena. Bom, e a consequência disso? É a universidade que é conservadora ou é o corpo docente que é conservador? Na verdade, é mais para provocar a pergunta, porque certamente ambos. Né? Agora, se ambos são conservadores, por que são conservadores? Né? Ou é um conservadorismo induzido da nossa realidade político-institucional, que era o nosso primeiro quadradinho, se é uma realidade da nossa abordagem metodológica, que temos o Ministério da Educação que não permite que saiamos 3 milímetros da linha traçada, com o devido respeito, né? Ou se é conservador porque é mesmo, né? Tem gente que, a respeito da chamada educação à distância, diz, não vi e não gostei. E ponto. Sequer quer analisar, por definição. Né? Quando a gente fala de usar a televisão, e a Univesp tem um braço que é um canal de televisão digital aberta, né? Quando a gente fala de usar a televisão como um meio de comunicação que é poderosíssimo, né? A sociedade brasileira, para falar da nossa turma, né? A sociedade brasileira está acostumada a sentar e assistir as coisas. Por que não usarmos isso? Por que não aproveitarmos o sucesso de um telecurso 2º grau, que depois virou telecurso 2000? Né? Por que não aproveitarmos a linguagem da televisão, que é poderosíssima, para ensinar? E depois eu vou dar um dado, mas já que eu comentei nesse assunto, os programas da Univesp TV, que são programas-aula, não são talking head, né? Não são gravações de um professor dando uma aula, não. São programas tipo documentários e coisas desse tipo, e que podemos até dizer, né? A gente tenta mimetizar coisas que a própria BBC faz, da qual eu sou fã incondicional. Por que não usar essa linguagem televisiva que está entranhada no corpo do brasileiro para ensinar? Né? Os programas têm um sucesso danado. Né? Nós temos o rol de acessos dos programas acadêmicos que desenvolvemos para os cursos da Univesp, que são vistos mundo afora. Aí. Depois, mais para frente, eu vou dar um número sobre isso. Bem, quais são os fatores catalisadores dessa mudança? Eu tenho mais 15 minutos para falar, deixa eu começar a acelerar aqui. O aprendizado baseado em computador vai continuar sendo aperfeiçoado. Né? Volto a insistir naquela figura do professor escrevendo na transparência sobre o retroprojetor. Vai crescer, sim, sem dúvida, a capacidade dos alunos escolherem o seu rumo de aprendizagem. No Brasil isso ainda é proibido, mas
tenho certeza que nós vamos conseguir evoluir para isso. As pesquisas indicam no mundo inteiro insuficiência de docentes. Tem um número de 2007 apenas que eu consegui, que 42% dos professores nos Estados Unidos tinham mais de 50 anos lá em 2007. Né? Isso quer dizer o quê? Esse povo uma hora vai aposentar. E não deve ser diferente aqui. E uma coisa que tem sido altamente discutido como o grande propósito da educação à distância, que é a questão da escala de mercado. A educação à distância só faz efeito quando tiver uma redução de custos. Não deve ser essa a nossa abordagem necessariamente. Tá? A educação à distância pode, e é mais cara de ser implantada do que a educação presencial. Lógico, eu contrato um professor, boto na sala de aula, não gasto nada. O dinheiro eu já gastei lá atrás, quando eu tive que construir a sala. Mas, para fazer um curso à distância, a gente tem muita gente trabalhando em cima para que ele seja produtivo e conveniente. Né? Se isso é aplicado para uma massa grande ou para poucos, é uma questão da abordagem que se faz. Tá? Se forem poucos com uma responsabilidade grande de serem multiplicadores de conhecimento, beleza, vamos fazer para poucos, e eles vão usar aquilo depois. Né? Mas um aspecto importante a gente considerar é esse, de que a expectativa para 2024 é de que 80% dos cursos no mundo inteiro serão ministrados online. Ou seja, nós temos mudança a nos preocuparmos com. Né? Nós temos que nos mexer, nós temos que deixar a tecnologia permear a metodologia, mas sem perdermos o foco. Foco na aprendizagem. Os docentes tornam-se orientadores, ao invés de replicadores da informação. Né? A prática docente vai ser centrada no estudante. Todo mundo fala nesses seus artigos. Né? A gente lê centenas de artigos falando sobre essas coisas. Agora, como colocarmos isso em prática? Né? Como colocarmos isso em prática? Vamos saber, construção do conhecimento? Uma vez eu me desafiei, estava dando um curso de capacitação de docentes para educação à distância. Na Univesp, ninguém começa a trabalhar com educação à distância, nem uma linha sequer, se não passar por um programa de capacitação para educação à distância. E eu tomei a decisão temerária de fazer uma pergunta. Quem de vocês já leu ou ouviu alguma coisa a respeito de construção de conhecimento ou de pedagogia da aprendizagem? Zero. Né? Será que nós não precisamos começar a conhecer isso? E eu tomo o meu próprio exemplo. Tinha feito uma graduação em física, de repente passei de um aluno recém-formado em física a professor de uma faculdade. Fui despejado dentro de uma sala de aula. Qual que foi meu propósito? Replicar o que o meu melhor professor fazia. E eu imagino que eu não tenha sido o único a tomar essa atitude. Fiz um monte de bobagem nos primeiros anos como professor. Posteriormente, descobri que se alguém tivesse me orientado um pouquinho, talvez eu não tivesse feito tanta besteira. Né? Mas, mesmo assim, as besteiras não foram tão graves, porque vira e mexe a gente encontra aluno antigo aí e tem bons retornos. Né? Mas, precisamos saber, que tal a gente saber um pouco mais do que vem a ser construção de conhecimento para poder trabalhar melhor com a gurizada, com a meninada e com os alunos do ensino superior também. No caso da educação à distância, a distância geográfica fica irrelevante mesmo, não só para o aspecto de obtenção da informação, mas com o aspecto da própria orientação. Né? Eu posso orientar meu aluno, ele esteja onde estiver. Principalmente no ensino superior, se o meu aluno tiver que viajar a trabalho, ele essencialmente ele não obrigatoriamente tem que perder aquilo que foi discutido em sala, mesmo que o ensino seja presencial. Né? E hoje a gente tem as coisas aí
efetivamente na nuvem, né? Está tudo à disposição, tanto a informação, quanto a orientação, quanto a interação professor-aluno, aluno-aluno, né? E até mesmo as avaliações. Temos usado adequadamente isso? Necessidades. É um desafio permanente utilizar a tecnologia sem perder de vista o pedagógico, acabamos de falar disso, a redefinição do papel do professor como facilitador da aprendizagem. Todo mundo fala disso. Estou replicando coisas que estão em centenas de artigos publicados. Agora, quem de nós tem se dedicado a fazer um ensaio, uma tentativa, uma evolução mínima que seja em cada um desses aspectos, né? Será que não está na hora? E está na hora porque na Univesp nós estamos preparando, né? Capacitação de professores para isso, né? Formação de professores para isso. Como eu mencionei agora, passei de, né, um garoto promissor, um aluno universitário promissor, de repente, a um professor que não sabia como abordar uma turma, né? Que tal capacitarmos os nossos próprios professores? Desafio: tornar a educação mais dinâmica, né? Temos tantas ferramentas, né? E já temos gente, particularmente nas instituições privadas. Nós temos gente fazendo experimentos interessantíssimos com abordagem de Twitter, de Facebook, de todas essas redes sociais que estão aí disponíveis. E voltamos ao nosso velho amigo Comênios, né? A frase dele lá continua bastante verdadeira. Mais alguns desafios. Aquela tal resistência dos professores, e eu tinha um montão de coisa para comentar sobre isso, mas aquele relógio ali é grande o bastante para eu ficar enxergando o ponteiro correr. Dúvida de como e quando, né, usar melhor a tecnologia em sala de aula, porque pior do que não usar é usar mal usado, né? Certamente, uma das resistências que nós temos, boa parte dos professores, é porque não acha que não sabe usar, né? Conversando com dezenas de professores, não vou usar essa coisa, não. Imagine se eu chego lá na minha sala de aula e o meu aluno vai me dar um banho. Depende. Vai dar um banho em quê? Pode dar um banho no uso de joguinhos, pode dar um banho no uso de redes sociais, pode dar um banho num monte de coisa, mas se eu souber como usar uma ferramenta para aquilo que eu pretendo ensinar, a única coisa que eu imagino que vai acontecer é o seguinte: ele vai ficar mais animado a ver aquilo que eu estou passando para ele. Tá? Isso tem sido feito em uma série de instituições. Como tornar o ensino em rede mais eficaz? E quando eu falo ensino em rede, é incentivar a interatividade entre os alunos. Como melhor integrar o uso dessas redes que se formam, né, das próprias redes sociais, ao currículo escolar, né? Se a gente vai ensinar ecologia, né, por que não usar a rede social para num Tumblr o cara passar uma foto de uma fábrica cuspindo fumaça, de um despejo de detrito no Tietê, e por aí afora, e a turma conversar a respeito disso? Um desafio sério: associar os recursos tecnológicos com os nossos conteúdos e mudar o nosso repertório de práticas. A vivência do professor precisa ser compatível com aquela vivência que o aluno está trazendo para dentro do nosso curso. Bom, a tecnologia certamente promoveu mudanças na educação, no sentido, já comentamos, acesso à informação, interatividade nos próprios métodos de ensino, né? Temos aí acesso total, né? A minha perspectiva era comentar um pouquinho de cada um, particularmente da montagem de uma wiki, onde a gente pode ir construindo o conhecimento com os alunos, mas toda a conectividade disponível e a mobilidade que temos hoje, né? O acesso a bibliotecas, questões fantásticas, mundo afora. É muito mais legal eu falar sobre a história do Egito, mostrando
as imagens... Obrigado. Além do relógio, agora veio um recadinho. Mostrando as imagens das pirâmides e das múmias que estão lá no Museu do Cairo, do que simplesmente falar, olha, mumificava o cara, tirava as vísceras e botava dentro do caixão, botava um monte de química em cima, e mostrar tudo isso, como é que realmente acontece, né? Tem gente que detesta a história por conta de ter um cara falando e escrevendo na lousa. Não é pouco isso, né? Em termos de interatividade, embora esteja pequenininho aqui, essa imagem aqui me é bastante interessante, né? O cara saindo do computador e agarrando o outro, falar, adicione-me, né? Eu quero ser seu amigo, né? Poxa, vai, se mexe, compadre. Né? E toda a mobilidade disponível, inclusive os sistemas de realidade aumentada e coisas desse tipo. E os próprios métodos de ensino. Hoje, muita gente usa já programas e sistemas de educação, né? Mas a gente pode, realidade virtual, sistema de sensores e até interatividade dentro da própria sala mesmo. É aquela questão, vamos ver como é que se usa adequadamente a tecnologia. Não precisa todo mundo fazer igual, vamos tentar cada um ver quais são os seus resultados, mesmo sabendo que cada aluno aprende de forma diferente. Aspectos acadêmicos, passado e presente, né? O professor Bauer comentou ali da questão de plágio e do copia e cola, né? Isso é perda do poder de expressão? Né? Como orientar isso? Se a gente prestar atenção, o Ctrl+C, Ctrl+V que a gente faz no computador, né? Copia e cola no nosso trabalho, não é diferente da cola que a gente fazia. E cola, estou falando não de colar em prova. Eu me recordo, né? Volto a insistir que não estou tão velho assim, mas eu me recordo que eu pegava um atlas e copiava, o professor obrigava a gente a copiar num papel de seda o mapa do Amazonas. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é o uso de tecnologia na canela. Quer dizer, que lucro eu ia ter de copiar o contorno do Amazonas num papel de seda, pô? E hoje, muitas vezes, a gente faz esse tipo de coisa, né? Que tal pensarmos nisso? Será que a abordagem técnico-metodológica que estou assumindo não está replicando aquele negócio de copiar o mapa do Brasil no papel de seda, pô? Né? Nossa dificuldade em formarmos leitores críticos. Não é por causa do computador, ou por causa da nuvem, ou por causa da mobilidade, ou por causa de nada. É que eu tenho que motivar o peão a aprender a ler. E como aprender a ler? Né? Vamos usar as coisas de forma interessante. E se eu passar um vídeo e depois remetê-lo a um texto sobre o vídeo e pedir para ele fazer uma comparação entre as duas coisas que viu? Será que eu não vou motivar esse guri a fazer? Guri no bom sentido, né? Pode até ser um aluno do ensino superior. Vamos lá, correndo. Uma grande dúvida no mundo acadêmico, no mundo dos professores é: eu devo adotar radicalmente ou de forma incremental a tecnologia na sala de aula? Depende de cada situação. Como diz o nosso caipira, vareia, né? Cada caso é um caso. Vamos tentar de forma incremental para aqueles mais conservadores, de forma gradual para os mais emocionados, e vamos ver quais são os resultados. Né? Particularmente, mudar a forma de produção e difusão do conhecimento. Esse é, talvez, o nosso grande segredo. A postura do docente. Nós temos uma série de resistências, todos nós temos, né? Já comentado como usar a tecnologia, como usar o ensino em rede, como integrar tudo isso, né? E, particularmente, um negócio que é esquisito à beça hoje em dia é essa inexistência da divisão de tempo e espaço. Né? A tecnologia, a internet, a mobilidade, me dá uma variação aí brutal que eu preciso saber trabalhar com isso. Valorizar o essencial. Aí vem uma briga, principalmente dos nossos professores de português, né? Qual que é o correto? A escrita cursiva? Né? Ou o negócio é saber escrever? Né? Mesmo que não sabe fazer a letra, mas sabe digitar. O importante, será que não é
o raciocínio, né, a compreensão de texto. Copia e cola, aquele exemplo que eu acabei de comentar com vocês, né? Análise de um resultado. Deixa ele copiar, como a gente copiava o mapa do Brasil no papel de seda. Mas faz o rapaz aprender alguma coisa com aquilo, não ser só um copiador de mapa, né? A automotivação. Para quem trabalha o dia inteiro, querer aprender um pouquinho mais não é fácil, né? E a capacitação, fazer sozinho ou oferecer suporte técnico. Nisso aqui eu tenho certeza, né? O professor tem que gastar seu tempo naquilo que ele é essencial. A parte visual, a parte de criação de filmes, a parte de apoio tecnológico, a instituição tem que dar, sem dúvida nenhuma. Aqui tem alguns mapas de necessidade de formação, né? Quantos são os docentes capacitados para o uso de tecnologia, né? O que esse quadro aqui é o inverso, né? É a porcentagem de professores sem qualquer apoio ou orientação para o uso de tecnologia na educação. E aqui não era a hora, mas o Brasil daquele primeiro quadro nosso estava aqui, agora veio para cá, justamente porque é o inverso, né? Pena. Né? 70 e poucos % nunca teve qualquer orientação de uso da tecnologia como professor. São dados da OSCD 2011. Aqui as razões pelas quais os professores não evoluem profissionalmente, tá? E temos vários conflitos de horário de trabalho, né, a própria disponibilidade de desenvolvimento e assim por diante, um monte de coisa. Vamos lá. E agora, o plim-plim nosso, tem 2 minutos e meio para falar. A própria Univesp, a instituição que foi criada no passado para ser a Universidade Virtual do Estado, tem como metas a ampliação da oferta de vaga no ensino superior público gratuito, com uma distribuição geográfica para cobrir aquele buraco negro que eu já mostrei lá atrás, e a consciência de que só com o uso intensivo das tecnologias a gente pode fazer isso. Nosso modelo organizacional é ter um pequeno porte corporativo, né, de funcionários e assim por diante, mas usar o conhecimento dos professores disponível aí, porque vão ser transmitidos através de tecnologia, e com um alcance grande, usando toda essa parafernália que a gente comentou aí. Os nossos cursos têm um modelo que na academia muitas vezes é um pouco rejeitado, mas cada turma nossa tem que ser desenvolvida, cada turma de cada curso tem que ser desenvolvida e gerida por projetos. Tá? Ou seja, ela tem que saber o que vai fazer, se ela é importante, por que ela é importante, quais as tecnologias, quais as metodologias, como vão integrá-las e assim por diante, antes de tudo começar. Aqui um modelo da nossa formação, uma abordagem que não é nova, de forma nenhuma, mas não tem sido incentivada. É aquela história de termos núcleos básicos em cada área de formação e, nesses núcleos básicos, a gente ter a possibilidade do aluno concluir e ter uma reentrada na sua própria formação. Por exemplo, um professor de física pode ser graduado ou como bacharel ou como licenciado em física e ter uma reentrada aproveitando o núcleo básico e obter sua licenciatura em matemática também, e assim por diante. Aqui é um dos nossos apoios ao ensino médio, uma revista denominada Pré-Univesp, que tenta abordar toda a área do ensino médio, mas com um estilo jornalístico e motivador para a garotada, usando essas tecnologias todas. A Univesp TV é um braço da Univesp. Acabou. É um braço da Univesp, que é canal aberto, digital. Opa, até eu estou querendo acabar. Apertei o botão errado. Né? Que fica aí das 7 da manhã às 2 horas da madrugada no ar. Aqui eu estou colocando o canal X.2, porque é o segundo canal digital da TV Cultura, com a qual nós temos um convênio. Nosso pessoal da Univesp TV está por aí fazendo a gravação, está lá. E tudo que é produzido na Univesp é de domínio público. Nós temos isso disponível no próprio canal da Univesp, nós temos um canal
próprio no YouTube, com 11 milhões de visualizações únicas já, né? Está desde 2010. O que fez com que o nosso canal do YouTube colocasse a Univesp entre as 40 instituições universitárias que mais têm acesso. Lembrando que era, em 2010, não sei depois que foi, eu tenho recebido esses relatórios, 2010 era a 20ª, depois nós fomos caindo, porque entrou USP, entrou Unicamp, com todo o suporte, né? Mas isso motivou, sendo um canal universitário em língua portuguesa, tá? O que é uma restrição brutal para a gente. Bem, com 1 minuto e meio de atraso, mas muito obrigado, e depois, num período de perguntas, a gente pode respondê-las, tá ok? Obrigadão.